Estou falando com você nesta quarta-feira de manhã, dia 9 de fevereiro de 2022. Acaba de sair mais uma pesquisa sobre as eleições de 2022. Uma pesquisa da Quest, paga pela Genial Investimentos, presencial, sobre as eleições e o governo Bolsonaro. Muito interessante a pesquisa e já adianto: Lula no primeiro turno. Eu sou Mauro Lopes, este é mais um Boletim 247. Como diziam os antigos, senta que lá vem história. Vou apresentar praticamente toda a pesquisa para você. São 44 telas com conteúdos. Algumas que são de difícil visualização eu vou pular, mas irei apresentar boa parte delas. Então, vamos lá e começo com uma observação. Deixa eu aumentar aqui. Isso. E começo com uma observação que é obrigatória na apresentação de uma pesquisa eleitoral a partir do início de 2022. Então, aqui, pesquisa quantitativa, o que eu preciso, pela legislação, de acordo com a normatização do TSE, dizer explicitamente. É uma pesquisa quantitativa, 2.000 entrevistas, com margem de erro estimada em 2 pontos percentuais. A coleta dos dados foi realizada por entrevistas face a face, presencial, portanto, através da aplicação de questionários estruturados. O nível de confiabilidade é de 95% de confiança. Aqui tem, então, mais alguns detalhes sobre a amostragem e pós-estratificação, e aqui o registro. Esta pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral e protocolada sob o número BR 08857/2022, no dia 3/2/2022. Portanto, agora, poucos dias atrás. Hoje é dia 9, 6 dias atrás. Fica expressamente vedada a sua divulgação por qualquer meio de comunicação antes do dia 9 de fevereiro de 2022. É exatamente o dia de hoje. Em geral, o pessoal faz o seguinte: pega essa descrição toda da pesquisa e bota em ritmo acelerado muito rapidinho. Mas aqui eu estou falando direto com vocês, é um vídeo gravado, mas como se estivesse ao vivo, então não tem essa possibilidade. Vamos começar, então, pela avaliação do governo Bolsonaro. Está aqui. A avaliação do governo Bolsonaro continua na mesma faixa das últimas pesquisas, das pesquisas de dezembro e janeiro, ao redor de 50%. Ele tem 51% de percepção negativa, 25% regular e 22% positivo. Como dá para notar, praticamente não se mexeu nada. Ele foi subindo até o auge da avaliação negativa em novembro, depois estabilizou nesse patamar de 50%. Vamos lá. Avaliação do governo Bolsonaro por região. Aqui é o de sempre, né? O Nordeste é a região que mais rejeita Bolsonaro. Olha a diferença: 61% do Nordeste, 47% do Sudeste. Centro-Oeste, 42%, é o estado onde ele tem a menor rejeição. Norte, 48%, o Sul, 49%. Realmente, o Nordeste é a grande pedra no sapato de Bolsonaro, mas é destacado como está crescendo. Houve um pico, depois caiu, e a rejeição de Bolsonaro no Sul e no Norte realmente está perto dessa média nacional dos 50%. O Sudeste também, onde realmente Bolsonaro tem melhor situação, é no Centro-Oeste, 42%. Aqui, as mulheres na liderança da rejeição ao governo Bolsonaro, 54% de rejeição entre as mulheres, 48% entre os homens. Houve um pequeno salto da última pesquisa para essa, de 44 para 48, mas nenhum caso nem outro é o auge da rejeição a Bolsonaro. O auge aconteceu de fato em novembro, outubro, 59% as mulheres, 52% os homens. A faixa etária, 56% de rejeição entre os jovens, 16 a 24 anos,
Entre os jovens e já avançando para a idade adulta, 25 a 34 anos, 50% como o perfil geral da amostra. De 35 a 44 anos, 47% de rejeição, 45 a 49, 52, 60 anos ou mais, 52. O que se nota é que na idade intermédia, 35 a 44, é onde Bolsonaro tem, não pode dizer o pior ou melhor resultado, mas o menos pior. Em relação a nível de ensino, aqui já vai a indicação de qual é a situação de Bolsonaro em relação aos mais pobres do país, onde, para quem tem até o ensino fundamental, 54% de rejeição. Vejam que interessante, enquanto há uma estabilidade em praticamente todos os segmentos que a gente olhou juntos até agora, aqui, entre as pessoas de ensino fundamental, teve um salto. Né? Em vários a gente notou uma queda, né? Apesar de o auge ter sido ali entre outubro e novembro, houve uma subida aqui em relação a dezembro e janeiro. 48% de rejeição em ensino médio completo ou incompleto, e ensino superior incompleto ou mais, 52%. Até 2 salários mínimos, 57% de rejeição. De 2 a 5, 50%. Mais de 5, 48%. Não dá para dizer que mais de 5 são propriamente os ricos. A faixa dos ricos está acima disso. E a pesquisa não vai captar. Como você vê aqui, a faixa mais, o extrato mais alto é esse de mais de 5 salários mínimos. Aqui está misturada. A classe média alta, né, que ingressa na classe média alta com os ricos. Aqui é tipicamente a classe média, mais de 2 e até 5, e aqui os pobres do país, entre os pobres que Bolsonaro recolhe o pior resultado. Católicos, 57% de rejeição. Os evangélicos, 37%. Mas o fato é esse, Bolsonaro perdeu a dianteira, perdeu a boa avaliação, ou perdeu a prevalência de avaliação positiva entre os evangélicos e não conseguiu se recuperar, apesar da queda aqui, mas é uma queda em todos os estratos. Né? Caiu de 42 em novembro para 37 agora. Em outras religiões, ele está com 55, bem parecido com o perfil entre os católicos e católicas. Em relação a quem votou ao voto no segundo turno, em quem votou em Haddad, a rejeição a Bolsonaro é 80%. Em quem votou em Bolsonaro, a rejeição é 27%. Talvez seja o único agrupamento no qual Bolsonaro tem ainda uma predominância de avaliação positiva. Ele tem 43% de avaliação positiva daqueles que votaram nele, daqueles e daquelas que votaram nele, e 27% negativo. Quem votou branco ou nulo dá 66% de rejeição a Bolsonaro, e quem não votou, 55%. O governo Bolsonaro está pior do que esperava, para 53%, uma situação de estabilidade em relação ao anterior, da mesma maneira, nem melhor nem pior, 29%, e melhor do que esperava, 16%, também estabilidade em relação à pesquisa anterior. Aqui, veja que interessante esse quadro. Essas faixas aqui marrons são aquelas nas quais as pessoas consideram que Bolsonaro está lidando mal, muito mal, com um determinado tema. Então, veja que, em alguns temas, há uma concentração de negatividade muito forte em vários temas, inclusive a Covid está se aproximando. 62% combate à corrupção, ele está lidando muito mal. 61% redução da violência. Vejam, isso aqui que é o grande carro-chefe da propaganda bolsonarista nessa altura do campeonato, é o que sobrou para ele. Mesmo aqui é 61%, 63% de geração de empregos, 65% combate à Covid, e aqui, combate à inflação, 80%. Ou seja, a pauta da economia está ocupando cada dia mais o centro da avaliação do governo Bolsonaro, com evidente repercussão no cenário eleitoral. Vamos para as eleições, então. A avaliação
intenção de voto para presidente aqui é espontânea, então não se apresenta nenhuma alternativa para o eleitor. 48% de indecisos, 28% Lula, 16% Bolsonaro, outros somam 4%, e está batendo com não sabe e nenhum não respondeu. Então, 48 aqui, você vê que há uma tendência de redução crescente do número de indecisos e há um favorecimento de Lula nessa queda de indecisos, né, apesar do quadro ainda, o quadro de estabilidade, como em todos os demais quadrantes da pesquisa. Intenção de voto para presidente no primeiro turno, agora estimulada, com o cartão, com a apresentação dos votos. E aqui eles fizeram 4 cenários. O que quer dizer 4 cenários? Em cada cenário, há uma pequena variação de quem são os candidatos apresentados. Vamos ver eles? No cenário 1, Lula 45, Bolsonaro 23, Moro 7, Ciro 7, João Dória 2, Janones 2, Simone Tebet 1, Rodrigo Pacheco 0, Felipe Dávila 0, aí não sabe, não respondeu, e nulo, branco e nulo, vai dar 13 a soma dos dois. Lula vence no primeiro turno, com 45%. A soma dos demais dá 42%. Claro que está na margem de erro, mas é ali, Lula no limiar da vitória no primeiro turno. No segundo turno, vocês veem aqui que está branco? Você vê aqui que está branco? Onde está branco é porque não foi apresentado o candidato. Então, nesse aqui, não tem Janones, não tem Simone Tebet, não tem Rodrigo Pacheco e não tem Felipe Dávila. Então, tem aqui Lula, 40, no cenário 2, Lula 45, Bolsonaro 24, Sérgio Moro 9, Ciro Gomes 8 e João Dória 3. Deixa eu fazer aqui. Vamos fazer juntos. Eu faço aqui, você faz aí a soma desse cenário. 24 mais 9 mais 8 mais 3. Opa, eu botei 33. Mais 3. 44. Então, tá aí. Lula no limiar. 45 a 44. Com a saída de Janones, Simone Tebet, Rodrigo Pacheco e Felipe Dávila, Lula não se mexe, Bolsonaro vai de 23 para 24, Moro de 7 para 9, Ciro de 7 para 8 e João Dória de 2 para 3. Vamos ver esse outro cenário aqui? Agora, tirando João Dória, tirando Simone Tebet, Rodrigo Pacheco e Felipe Dávila. Aí tem Lula 45, vocês veem, Lula não se mexe, praticamente não se mexe, mas se mexer apenas lá no último cenário. Bolsonaro 24, Moro aqui nesse caso não se mexe em relação ao cenário anterior, 8, Ciro também não se mexe, 8, e Janones também estacionado nos 2. Vou fazer a soma aqui, se você é mais rápida que eu, faz essa soma antes. Então, é 24 mais 9 mais 8 mais 2, 43. É o mesmo limiar. Finalmente, esse último cenário aqui, sem Moro, tá? Moro está fora, o Ciro Gomes fica, João Dória fora, Janones fica, Simone Tebet, Rodrigo Pacheco e Felipe Dávila ficam aqui. Como dá para notar, esse Janones pinta como fenômeno, de certa maneira, folclórico, como foi Cabo Daciolo e outros das eleições. Está aí pontuando em igualdade de condição, até em algumas situações está empatando com João Dória, né? João Dória hoje vale um Janones na eleição. Então, aqui, nesse cenário, Lula pula um pouquinho, vai de 45 para 47. Bolsonaro também, né? Ele que estava ali 23, 24, vai a 26. Ciro Gomes salta um ponto, 8 para 9, em relação aos 2 cenários anteriores. O Janones salta de 2 para 3, e aí você tem ali 14 de não respondeu, branco, nulo. Vamos ver nesse cenário, vamos ver a soma nesse cenário. Então, 26 mais 9 mais 26 mais 9 mais 3, 47 a 38. Aqui uma vitória já bem folgada de Lula no primeiro turno. Vamos em frente. Intenção de voto para presidente no primeiro turno. Aqui está mostrando a evolução, né? A evolução dos principais candidatos, como dá para notar, há uma estabilidade geral. Lula 46, tinha 45, 47, Bolsonaro
24, 23 antes, 25, Moro 8, 9, 10, né? Moro está escorregando, mas ainda dentro da margem de erro. Quadro de estabilidade. Intenção de voto para presidente no primeiro turno. Vamos ver, Lula, 55% entre os mais pobres. Como o que mais tem nesse país é pobre, fruto da política econômica, da estrutura da economia brasileira, especialmente da política econômica dos governos pós-golpe, Temer e Bolsonaro, isso explica a enorme vantagem de Lula na eleição. Olha que interessante. Então, Lula tem 55 entre os mais pobres, Bolsonaro só 16. Na chamada classe média, está 44 a 25, uma larga vantagem ainda, acima de 5 salários mínimos. Portanto, classe média alta e ricos, aí empata, 31 a 31. Interessante, veja o pior performance de Ciro, de Moro, entre os mais pobres. Eles crescem um pouco na classe média e na classe média alta e entre os mais ricos. Intenção de voto para presidente. Aí, Lula, o rei do Nordeste, né? Lula tem 61 a 13 de Bolsonaro no Nordeste. É digno de nota que Ciro Gomes, que se apresenta como candidato nordestino, faz questão de manter seu sotaque nordestino na campanha, né? Ele que é do Ceará, um político do Ceará, vai muito mal na sua região, 8%. 8%. Então, vamos lá. Lula, 61 a 13 no Nordeste, Ciro Gomes com 8, Sérgio Moro é inexpressivo, está lá 3 e 2 Dória. Sudeste, 40 para Lula, 26 para Bolsonaro, aí Ciro Gomes 7, é a melhor, Moro 8, não é o melhor cenário de Moro, Moro vai ter o melhor cenário para ele lá no Sul, né, evidentemente carregado pelo Paraná. E no Sudeste, a mesma situação se repete em relação a Ciro Gomes. Mesmo a região, na sua região, Dória experimenta um resultado sofrível, 3% apenas no Sudeste. Norte, Lula, 39%, Norte e Sul são os piores resultados, Norte, Sul e Centro-Oeste são os piores resultados de Lula. Norte, 39%, mas mesmo o Norte já larga vantagem, né? Veja aqui, Sudeste, Norte e Sul, uma vantagem expressiva de Lula, mas já são resultados menores, né? O pior resultado ele colhe lá no Centro-Oeste. Então, Sudeste ou Norte, 39 Lula, 28 Bolsonaro, 5 Ciro, 8 Sérgio Moro, Dória apenas 1. No Sul, 38 Lula, 29 Bolsonaro, 5 Ciro e aqui o melhor resultado de Moro, 13. Centro-Oeste, empate. Assim como entre a classe média alta e os mais ricos, no Centro-Oeste há empate, 32 Lula, 31 Bolsonaro. 8 para Ciro, 5 para Moro, 2 para Dória. Vamos lá. Intenção de voto para presidente, primeiro turno. Aqui é um cruzamento entre a intenção de voto e as preocupações das pessoas. Né? Só para explicar, para quem acha que as questões sociais são o principal problema no país, Lula tem 56% das intenções de voto, Bolsonaro apenas 12%. Realmente, Lula é conhecido como o presidente dos pobres, o presidente que se voltou para as questões sociais. Tá, eu não vou entrar em detalhes aqui nesta, né? Só que Lula ele fica com 56, 52, 51, 44. No tema corrupção, Lula colhe o pior resultado, 27%. Bolsonaro tem o melhor resultado, 39%. O pior resultado de Bolsonaro, claro, nas questões sociais, 12%. Vamos lá. Próximo slide. Slide 26. Você diria que a escolha do seu voto para presidente é definitiva ou pode mudar caso algo aconteça? 58% definitiva, pode mudar, 40%. Na próxima sexta-feira, Marcos Coimbra, nosso consultor, nosso guru das pesquisas aqui da Pós TV 247, estará no Giro das 11. Então, ele pode nos explicar em relação a isso. Eu não sei interpretar se isso quer dizer que para um processo eleitoral é alto ou é baixo este número essa indicação de 58% de voto definitivo e esses 40% de possibilidade de mudança. Você acha que a escolha do seu voto é definitivo? Aí vem aqui no perfil de cada candidato.
Veja que para Lula, 74% consideram que o seu voto é definitivo, uma consolidação cada vez maior de Lula. Para Bolsonaro, isto é 65%, para Ciro, apenas 38%. Isso aqui é interessante, porque indica claramente que Ciro, Dória e Moro, então vejam, decisão definitiva de voto em Ciro, 38%, Dória, 27%, Moro, 30%. Eles podem perder ainda mais votos no processo eleitoral, está claro, né? Nas eleições de 2022, você prefere que vença, aí vem Lula, 45%, nem Lula nem Bolsonaro, 25%, Bolsonaro, 24%. Vamos em frente. Segundo turno, Lula, cenário 1, Lula-Bolsonaro, 54-30, vem vindo mais ou menos na mesma batida. Lula e Moro, 52-28. Lula e Ciro, 51-24. Lula e João Dória, 55-16. Aí fizeram até aqui um Lula com Janones, 56-14. A situação de Dória realmente é terrível. Está lá ele com 16 e Janones com 14 no segundo turno. Vitória folgadíssima, claro, de Lula em todos os cenários de segundo turno. Conhecimento e chance de voto. Vou passar em frente, aqui essa tabela é muito diminuta para a gente analisar. Conhecimento e voto. Olha, ó, aqui fica mais claro. Para Ciro, 54% conhece e não vota. 24% conhece e poderia votar. Vamos pegar pela rejeição? 54% Ciro, 54% conhece e não vota. Sérgio Moro, 62% conhece e não vota. Opa! Só tem esses dois aqui. Não tem para Lula e para cenário bem ruim para ambos. Bem ruim, especialmente para Sérgio Moro. Problemas e percepções. Vamos em frente. Qual o principal problema do país hoje? Economia, 35%. Saúde e pandemia, ainda forte, 27%. Questões sociais, 13%. Corrupção, 11%. Como se vê, corrupção que em outras eleições era um tema lá no alto, estaria no alto da percepção, desceu muito, muito mesmo. Qual o principal problema econômico? Desemprego, 15%, crise econômica em geral, 11% e inflação, 10%. Qual o principal problema social? Fome, disparado, desigualdade, 2%, com 9%. Desigualdade, 2%, pobreza e morador de rua, 1%. Pandemia, 1 minuto. Desculpem. Qual o nível de preocupação com a pandemia? O nível de preocupação era muito alto, né? Vocês veem aqui no ano passado, em meados de 2021, 79%, foi caindo, e agora, a partir de dezembro, com a Omicron, subiu novamente, está em 67% de muito preocupado, 27% pouco preocupado e 7% nada preocupado. Aqui concentram-se, claro, os negacionistas. Economia. A economia do país como um todo. Sobre a economia do país como um todo, você diria que no último ano a economia do Brasil, para 63%, piorou. Veja que essa percepção deu uma queda de novembro para cá, de 73% para 63%. Ficou no mesmo, está com 23%, era 14% em novembro, e melhorou. Não há uma troca da queda do piorou para um aumento do melhorou. Tinha 11% em novembro, está 13% agora, está estacionado. O que aumentou mesmo um pouco aqui a gente teve uma troca de piorou por ficou do mesmo jeito, mas isso não quer dizer uma variação positiva. Nos próximos 12 meses, qual a sua expectativa em relação à economia no Brasil? 44% melhorar, 28% piorar, 24% ficar no mesmo. Aqui vocês veem que o grau de otimismo em relação a meados do ano passado reduziu, né? Mas não reduziu tanto assim. E o grau de pessimismo, que o auge foi em novembro, 34%, novembro foi o pior mês para Bolsonaro e de humor, vamos dizer assim, da opinião pública, chegou a 34%, agora 28%, pode piorar. Sua capacidade de pagar as próprias contas nos últimos 3 meses, ela piorou, ficou na mesma ou melhorou? Está estável, né? Dá para ver aqui que está absolutamente estável a resposta. Em relação à mesma pergunta, né? Capacidade de pagar as próprias contas nos últimos 3 meses, em relação
aos estratos de renda. Situação pior entre os mais pobres, né? Aqui subiu de 60% para 65%. A situação piorou. Para as camadas médias, 2 a 5, piorou levemente também, 45 a 48, está aqui na classe média alta e ricos, estabilidade, né, com uma melhora, mas na margem de erro, 45 para 44, caiu de 45 para 44, ou piorou. Vamos lá. E aqui, essa questão da piora da condição, como está por regiões. No Nordeste, dá para entender por que é que Bolsonaro vai colher uma derrota estrondosa no Nordeste. Piorou de 57 para 64. No Sudeste, piorou na margem de erro, 49 a 51. Centro-Oeste, interessante, né? Bolsonaro recolhe seus melhores indicadores no Centro-Oeste, mas mesmo assim a situação piorando lá. Assim, 36 a 45, de 36 para 45 para quem piorou a capacidade de pagar contas. No Norte, estável, e no Sul, interessante, né? No Sul, a percepção é de melhoria. Caiu de 51 para 46, a piora na condição de pagar contas. Hábito de mídia. Como você se importa? Continua a TV. TV continua ainda com enorme prevalência, 51%. Importante, claro, dizer que quanto mais a gente recuar no tempo, maior será esse índice. 10 anos atrás, isso aqui devia estar ali na faixa dos 70. Se a gente for lá 20 ou 25 ou 30 anos atrás, era 80, 90, 95. É o advento da internet e dá para ver aqui, né? Imagine que isso aqui não existia. Então, muito provavelmente está aqui, ó, 51 mais 24, mais sites e blogs, ia dar quase a totalidade. Interessante é que a chamada mídia impressa desapareceu. Ela está lá misturada em outros, né? Então, 51 TV, 24 redes sociais e WhatsApp. Aqui mostra, inclusive, a força das fake news. Tá aqui. Outros sites e blogs, 10 e 11. Avaliação do governo Jair Bolsonaro. Ok. Para quem tem 59... Então, é um cruzamento. Para quem se informa por TV, Bolsonaro é 15% a avaliação positiva, 59% negativo. Para quem se informa por redes sociais, olha aqui, né? Tá o WhatsApp aqui, 31 positivo, 43 negativo. Então, aqui ainda a força da desinformação das redes sociais. Sites, blogs e portais de notícias, 30% positivo, 52% negativo. Aqui claramente mostra, acho que aqui é um indicador patente da oposição cada vez mais dura da Globo em relação ao governo Bolsonaro. Por isso que o Bolsonaro agride tanto a Globo, né? A percepção negativa vem, em boa medida, da cobertura da TV, e na cobertura da TV, a hegemonia ainda é da Globo. Aí tá, quem se informa por TV, 53% preferem que Lula vence as eleições, 34% no caso de rede social, 34% no caso de sites, blogs e portais. Então, veja, quem se informa por TV, interessante isso, hein? Olha que interessante isso aqui. Acho que o nosso olhar à esquerda é um olhar muito crítico em relação às TVs, canais abertos, mas é lá que Lula colhe o melhor resultado, ó, 53 a 17 contra Bolsonaro. 34 a 35 nas redes sociais, Bolsonaro um pouquinho na frente, e 34 a 34 em blogs e portais. Acho que esse aqui é um dado muito interessante da pesquisa. Perfil da amostra, aí vem, o perfil da amostra é o perfil da população brasileira, tá? 53 a 47 é exatamente o perfil da população, e aí tá, perfil de faixa etária. Essas pesquisas presenciais replicam a amostra da sociedade brasileira. Bom, tá aí, meia hora apresentando a pesquisa, espero que você tenha gostado. Se você não está inscrito ainda na Pós TV 247, inscreva-se já. Se você não é membro ou assinante, tiver condição, torne-se um membro, uma membra da Pós TV 247, ou aqui vou estar indicado como você pode fazer seu Pix e tornar-se assinante do Brasil 247. Eu sou Mauro Lopes, este foi mais um Boletim 247.